Olá, empresários de sucesso, Ícones está no ar e hoje vamos receber Felipe Rocha, investidor e mentor, criador dos métodos de investimento Áurea, Infinity e Espiral de Ouro. Felipe, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Ícones. Prazer é todo meu, obrigado Rodrigo pelo convite, que a gente possa fazer um bate-papo bacana e introduzir a galera na nossa realidade. Com certeza será, Felipe. Eu começo perguntando um pouco da sua trajetória, o que te levou a esse segmento, conta a sua história pra gente. Bom, como todo e qualquer brasileiro, ser humano, né, a gente tem o sonho de diversificar sempre. A minha formação começou como eletrotécnico, diferente de toda a gama que eu sou hoje, mas a questão de querer buscar sempre uma inovação, querer buscar algo novo para a nossa vida, buscar algo que nos traga o conforto, né? Porque a gente sabe que hoje o mercado via CLT, a gente tem um perfil muito diferente do que era no passado. Então hoje que a gente amanhã a gente pode se tornar uma pessoa que o número não representa mais. Então a minha busca foi, quando eu comecei nesse mercado, foi ver o sofrimento do meu pai buscando alternativas de voltar ao mercado de trabalho. Então, quando eu me coloquei à disposição, né, eu era de CLT, eu tinha um cargo de confiança numa empresa americana, era vendedor técnico nessa empresa, galguei muitas coisas boas, abri uma empresa de construção civil em Macaé, fiz toda a minha trajetória lá, fiz um case de sucesso realmente voltado para esse mercado. Mas aí um pouco antes da pandemia eu sofri uma lesão, né? E eu já diversificava as minhas rendas com investimentos, mas não voltados a viver 100% do mercado. É uma diversificação baixa, para aprender o passo a passo. Eu sempre fui apaixonado e fascinado por geometria e matemática, né? E aí quando eu entrei no mercado, quando eu vi os gráficos, que eu consegui conversar o que eu aprendi na minha adolescência, né, na minha educação colegial, na minha educação técnica, eu consegui empregar isso no gráfico, eu fiquei fascinado. Então aquilo me prendeu de uma certa forma que só foi crescendo. E aí, na nossa crise, né, infelizmente, nessa pandemia que aconteceu, muitas pessoas se viram desesperadas. E eu fui uma delas, né? Infelizmente, a empresa de Macaé precisou paralisar as obras. E aí eu me vi no momento de que eu preciso diversificar agora de forma que eu dependa desse negócio. Então eu estudava de manhã, tarde, noite, 24 horas por dia, de segunda a segunda, abri mão de final de semana, de familiares, mas com o propósito que era viver desse mercado. Diferente de todos, não busquei atalhos, né? Muitos do que a gente vê aí que se fala, as pessoas mais perdem do que ganham. Esse número é um pouco ilusório, eu vou depois debater isso contigo, mas eu me vi numa situação que eu precisava alocar os meus conhecimentos dentro de um mercado que era maravilhoso, né? E aí, quando veio a crise de vez, de fato eu já estava preparado para ela. A gente começou com um susto, né, de que vai paralisar, não vai paralisar. E aí, quando ela começou, eu já estava vivendo do mercado, né? Graças a Deus, eu tenho uma facilidade de aprendizado, uma facilidade de passar conhecimentos também. E aí eu comecei a fazer umas postagens simples no Instagram, no meu próprio Instagram pessoal. E aí um amigo ou outro começou a me pedir orientação, começou isso. Eu me preparei para isso, para transformar o meu conhecimento em compartilhamento, né? E aí abri minhas primeiras turmas de curso, né, online, presencial também, mas voltados para mentorias, e não cursos gravados, que para mim é um diferencial. E aí desde então eu vivi e estou vivendo essa experiência meio louca, mas que nos traz uma alegria muito satisfatória. E o que pesa para a gente hoje é que existe uma gama muito grande no mercado de possibilidades, né? Mas as pessoas, pelo falso conhecimento ou até mesmo falta de informação, elas têm medo de investir, diversificar e acabam se prendendo a situações físicas e que prendem elas de conhecimento, de galgar novos ares. E aí quando vem a crise, quando vem uma situação de ser demitido de uma empresa e tudo mais, ela não consegue ter o tempo hábil para ter poder de reação, né? E aí, infelizmente, se coloca aí numa situação complicada, como a gente vê hoje aí, milhares de pessoas desempregadas. Exatamente, infelizmente, né? Agora, esses cursos, você ensina exatamente o quê? O que as pessoas aprendem com você? Bom, vamos lá. Eu tenho uma equipe, né? Eu preparei uma equipe que são ex-alunos, e eu ensino do zero, extremamente zero. Eu tenho alunos que têm 85 anos, para você ter noção. Ele é policial federal, aposentado e não tem conhecimento nenhum de mercado, nunca viu gráfico na vida. E o mais legal é isso. O mais legal é o cara que não tem conhecimento.
Porque o cara que não tem conhecimento, ele tem a cabeça fresca para poder aprender e assimilar as coisas que eu passo, né? O que a minha equipe passa, o que eu passo. Quando a pessoa vem, ela fadigada do mercado, o que é fadigada do mercado? Ela já fez diversos cursos. Na cabeça dela, ela tem diversos tipos de técnicas, né? Esse mercado ele é muito complexo para quem vem muito poluído, com muita informação. É diferente, quando você quer se especializar em algo, você foca naquilo e segue adiante. Quando você quer se especializar em algo e escuta 20 pessoas diferentes, com teses diferentes, você não vai chegar a lugar nenhum, ou pode chegar com maior dificuldade, né? Então, a pessoa que vem com menos contato ao mercado, por incrível que pareça, ela tem mais facilidade e mais retorno de feedback positivo no mercado. Muita gente imagina que já deve ter, para fazer um curso desse, é preciso já ter alguma noção, então não é isso, né? Não. É muito engraçado, né? Antigamente, na antiga Bolsa de Valores, como a gente via aqueles vídeos das pessoas no pregão, né? Falando, vendendo, comprando, existia sim a necessidade de uma faculdade, de um conhecimento, de algo muito técnico. Hoje não. Hoje a gente precisa ter mais direcionamento e mais disciplina do que a própria questão técnica. As pessoas que eu sempre falo também, quando uma pessoa me busca e ela tem muito problema financeiro, essa pessoa me acende o alerta. Porque, infelizmente, nesse mercado, se você tem uma dificuldade financeira e precisa do resultado imediato, você está no lugar errado. Como em qualquer outro lugar também, mas como a gente trabalha com dinheiro por minuto, por segundo, a realidade é um pouco diferente. Então, todos os que me procuram com uma realidade um pouco complicada financeira atualmente, eu peço para que ingressem em conteúdo básico, gratuito, né? E vá galgando aos poucos, porque se você quiser ir pulando etapas, aí realmente complica o mercado. A procura tem aumentado, né? A que você atribui essa procura tão grande hoje em dia? Excelente pergunta, Rodrigo. Você provavelmente viveu aí a crise de 2014 com a questão do Uber, né? O Uber salvou muitos pais de famílias, né? Quando veio a crise aí por conta da Petrobras, por conta de toda a crise externa, o Brasil sofreu uma pane assim emergencial. E muita gente não lembra, mas o Uber veio de forma informal, né? E salvou muitos pais de famílias que se viram desempregados e tinham um carro em casa ou que tinham um nome possível pegar um carro financiado e poder trabalhar, diversificando a sua renda, colocando lá o feijão com arroz, o pão todo dia, né? Então o Uber em 2014 está fazendo a função, hoje, né, o trader está fazendo a função do que foi o Uber em 2014. Muita gente que perdeu o emprego, que se viu desesperado, que viu as suas empresas fechando, que tinha um pouco de capital, voltaram para o mercado financeiro. Por quê? Primeiro, a massa começou a divulgar um pouco mais, o mundo digital ficou muito mais fácil e nós estávamos confinados. Quando a gente se tornou confinado, a gente começou a visualizar mais Instagram, nas redes sociais por si só, e aí as pessoas acabaram diversificando dessa forma. O mercado que teve o maior crescimento nesses últimos anos foi o mercado financeiro em cima de trade, né? Então, óbvio, tem pessoas de outros níveis, né, do mercado, mas ele serviu para ser uma diversificação e uma facilidade para o sustento dessa crise que nós vivemos hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra mercado e se assustam, né? Comparam até com jogo de azar, vai perder dinheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Rodrigo, essa pergunta é muito falada nas redes sociais, né? Primeiro que as pessoas que fomentam esse tipo de mercado são pessoas que nem sempre têm um preparo, né? Então, a gente brinca, a gente tem uma frase que a gente sempre fala, que realmente a nossa vida é uma aposta. A gente aposta em tudo. Se você está aqui hoje é porque você fez uma aposta na sua profissão, no seu talento, você está aqui hoje. Se eu estou na profissão que eu estou é porque eu fiz uma aposta no passado e acreditei e passei pelo processo para chegar no propósito, né? Então, assim, a aposta, quando a gente fala, o mercado hoje que eu opero é o mercado da Bolsa Brasileira. Então, as ações principais das empresas do Brasil, Vale, Petrobras, todas elas estão alocadas nesse mercado. Então, a gente faz, de fato, compra e venda na valorização e desvalorização desses mercados. Agora, o grande quesito nessa situação é o seguinte: a gente fala, né? O mercado realmente é uma aposta, nos chamam de loucos, né? A gente vive pelo risco, né? E o mais importante disso, a gente sabe fazer o jogo. E aí o que eu sempre falo no final, o emprego que você tem, que você idealiza, né? A sua CLT, na verdade, é um número representado dentro do mercado de ações. A sua empresa que você trabalha, ela está, de repente, alocada no nosso mercado. Então, a gente nada mais está fazendo, valorizando ou desvalorizando o seu número lá dentro, entendeu? Então, de fato, é algo que a gente
faz no nosso dia a dia, mas para mim o termo, o nome aposta engloba muitas coisas. E a gente tem que viver, sim, uma aposta diária. Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma questão também, que é da educação financeira, né? Qual análise que você faz desse ponto, desse tema aqui no Brasil? Bom, o Brasil ele está aquém dos outros países. A gente sabe, o nosso país é rico em muitas coisas, né? Mas infelizmente na educação a gente deixa a desejar. A gente tem fenômenos em questão de educação, em outros quesitos mais pontuais, não no geral, que é o principal, né? E a questão da educação financeira, eu tenho um projeto, inclusive, que eu estou desenvolvendo em Nilópolis, né, para que a gente possa empregar essa diversificação dessa cultura que venha do colegial. Porque a gente sabe que até... Já na escola. Já na escola. A gente tem um projeto para implementar isso lá. A gente sabe o seguinte, hoje, se você tem um colegial normal, você está muito longe de conseguir um emprego dos sonhos. Se você tem um curso técnico, você está mais ou menos longe dos seus sonhos. Você tem uma faculdade, você está ainda galgando alguma coisa. Então, imagina se você não tiver esse passo a passo, né, essas situações. Hoje você vê engenheiros trabalhando de taxistas, né? Você vê engenheiros procurando empregos de servente, às vezes. Então, assim, o nivelamento está muito diferente pela atual situação que nós estamos vivendo. Então, a educação financeira, ela não só engloba operar no mercado, mas engloba a gente ter uma educação que nos faça entender a diversificar desde o início. Viver, a gente pode viver em CLT, a gente pode ter um cargo político, a gente pode ter um cargo concursado, né? Mas que a gente aprenda a fazer uma diversificação e não só viver o dia após o outro, né? O seu nome forte no seu setor, no seu segmento, ao que você atribui todo esse sucesso? Bom, graças a Deus eu entrei da forma certa no mercado. Uma das coisas que eu sempre pontuo muitos são chamados de vendedores de sonhos, né? E de fato existe uma venda de um sonho ali. O que a gente posta, o que a gente emprega no dia a dia dá uma sensação de que a pessoa que está vendo ali, ela quer viver aquilo. Como você apresentando um jornal, você apresentando uma matéria, quem está do outro lado e tem um sonho de se tornar um jornalista, um apresentador, você está acabando vendendo um sonho para ele de como viver, né? E a gente não muda esse cenário. Mas hoje, desde quando eu me empreguei ali na situação do mercado financeiro, eu bato numa tecla que não existe resultado se você não aprender a plantar hoje para colher amanhã. E o mais importante, a gente não pode acreditar que existem atalhos, né? A gente vai querer encurtar um prazo, a gente vai achar que a gente vai investir, porque eu tenho dinheiro, porque eu posso investir um pouco mais, eu vou ganhar muito mais rápido, e não é. Eu fiz uma comparação nessa semana, que hoje, por exemplo, uma pessoa que estuda, né, uma faculdade mais barata do Brasil, que seja um tecnólogo com um tempo menor, ela paga no mínimo uns R$1.000 de mensalidade por mês. Ela tem 2 anos e meio de investimento, né? E aí, nesses 2 anos e meio, ela tem um X valor investido. Quando ela sai da faculdade, ela tem um tempo ainda para se preparar para buscar um cargo, né, numa empresa, concorrer com pessoas mais capacitadas. E não quer dizer que ela saiu da faculdade que ela vai conseguir um emprego. Ela investiu tempo e dinheiro e ela vai precisar passar pelo processo de concorrência. E aí, as pessoas entram no mercado assim: eu tenho R$10.000 e eu quero fazer R$1.000 por dia. Só que a pessoa nunca aprendeu a ganhar 100 por dia. Então isso é buscar um atalho que não existe. Infelizmente no mercado existem pessoas que fazem: você quer aprender a ganhar R$1.000 por dia, você quer aprender... Não existe isso. Existe você aprender a ganhar pouco, aprender a tirar do mercado para que você possa amanhã tirar um valor razoável dentro de uma diversificação. Não existe essa de que você vai investir 10 mil e você vai fazer 10 mil por dia. Isso é um cenário que são para poucos, como existem pontos fora da curva, mas o risco-retorno é muito grande, entendeu? Então, eu me baseei muito no conceito de que eu preciso ser para essas pessoas o que elas gostariam que eu fosse para elas, né? Então, assim, eu sou aquilo ali transparente, eu converso, todas as minhas mentorias não são cursos gravados, que para mim é uma diferença. Eu acho que a interação, as dúvidas, tudo você consegue tirar no ao vivo, diferente de um curso gravado, que tem uma pessoa ali, você não consegue fazer qualquer indagação, questionamento. Se fosse assim, era mais fácil para o YouTube, né? Que tem todas as informações lá. Então, para a gente, esse é o diferencial. Nossa equipe de suporte é absurda, o nosso conceito
todo o meu conceito é baseado em matemática e geometria, então todas as minhas técnicas elas são baseadas em geometria e matemática, números que representam para a gente assim, algo muito sagrado. Então assim, para a gente é um conceito muito diferente, não é apenas mercado. E o futuro? Vamos falar um pouquinho de futuro agora, 2022 começando, quais os planos aí? Bom, 2022, na verdade a gente já começou com o pé bem forte, bem firme, pé direito. Eu fiz um lançamento umas semanas antes do final do ano. Hoje a gente se vê no mercado aí com muitas pessoas que têm capital, mas não sabem como investir. E aí vem aquelas falsas promessas, né, de investimento sem risco, investimento com renda fixa. E aí pensando nesse cenário, eu criei uma franquia, né, do meu negócio e lancei no mercado da seguinte forma: se você tem um capital e você não tem tempo, você não tem condições de aprender a operar, você não tem disponibilidade, você não precisa alocar o seu capital para terceiros operarem. Você não precisa correr esse risco, né, que hoje em dia tem muito disso, infelizmente, as famosas pirâmides. Nós criamos uma franquia onde o seu capital você coloca na sua corretora, nós botamos os operadores para você ou a sua indicação. Então a gente coloca 5, 10 operadores que vão operar o seu capital na sua conta. Você vai ter uma diversificação de renda, uma franquia com autorização, né? Um escritório próprio trabalhando para você de forma autônoma. Você não vai precisar se dedicar àquele negócio, né? Simplesmente você vai colocar toda a estrutura preparada e nós vamos fornecer equipe técnica, equipe de gerenciamento, equipe jurídica, equipe financeira, tudo para que o seu negócio de forma como se funciona hoje uma franquia, né? E graças a Deus aí a gente lançou e já foi, a Marilyn que trata desse assunto está aí, acho que só para o semestre do ano, aí, próximo semestre, que a gente vai conseguir atender a demanda final. Parabéns, Felipe. Obrigado pela participação aí, que venha mais progresso e mais sucesso aí na sua carreira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos, foi um prazer estar aqui. Espero poder contribuir da forma mais proveitosa possível para vocês e que vocês aprendam a diversificar sempre de forma consciente, de forma, né, que possa dar frutos. Você sempre tem que pensar no seu investimento a longo prazo e não a curto prazo, porque senão você não consegue ter um descanso tranquilo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Hoje recebemos Felipe Rocha, investidor e mentor, criador dos métodos de investimento Áurea, Infinity e Espiral de Ouro. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.